Imagine que você e um amigo estejam com fome e vocês se deparam com um bolo. Só que antes de comerem esse bolo, é proposto para vocês um desafio, em que cada um recebe um papel e uma caneta. Nesse papel, você tem a opção de escolher a letra A ou a letra B. Mas agora para as regras do jogo. Se os dois escolherem a letra A, o bolo é dividido igualmente entre vocês. Se os dois escolherem B, ninguém recebe o bolo. Agora, se um escolher A e o outro escolher B, apenas quem escolheu B recebe o bolo. É importante mencionar que os dois participantes podem conversar e fazer uma estratégia antes de colocar a resposta no papel. Mas a resposta final é individual e secreta. Ou seja, mesmo que os dois jogadores tivessem concordado em escolher A, nessa etapa um deles pode escrever B sem o outro saber. Agora vamos analisar um cenário em que os dois participantes, antes de escrever no papel, teriam concordado em colocar a letra A. Esse quadro representa todas as possibilidades de resultados, uma vez que cada papel já tiver sido preenchido. Agora, analisando caso por caso, se os dois tivessem colocado A, como eles teriam concordado, cada um teria recebido metade do bolo e sairia feliz. Se um tivesse colocado A como prometido e o outro tivesse colocado B, o que tivesse colocado A sairia desapontado por ter sido enganado pelo amigo, enquanto o que tivesse colocado B sairia muito contente por ter ganhado o bolo inteiro. Agora, se os dois tivessem escolhido B, os dois sairiam neutros, porque nenhum dos dois jogadores teria recebido o bolo e isso resultaria em um empate. Agora, é possível atribuir valores numéricos para cada resultado, como se fosse a pontuação de cada jogador com sua escolha. Essa forma numérica de apresentar dados é o que na matemática chamamos de matriz. E para futuras referências, vamos chamar essa de matriz bolo. Agora, vamos olhar somente as escolhas do jogador azul e chamar escolher A de cooperar e escolher B de não cooperar. Cada escolha apresenta um placar máximo e um placar mínimo. E como vimos na matriz, o placar máximo se o jogador escolhesse A seria de 3 e o placar mínimo de 1, e se escolhesse B, o placar máximo seria de 4 e o placar mínimo de 2. É possível ver que em todos os casos, escolher B proporciona resultados numericamente maiores que A, o que nessa linha de pensamento acaba tornando B uma escolha mais atrativa do que A. Nesse caso, temos o que chamamos de estratégia estritamente dominante, que ocorre quando uma escolha gera resultados superiores a todos os outros. Ao contrário do que aconteceria, por exemplo, em um jogo de pedra, papel e tesoura, em que não há um resultado que garanta a vitória. Bom, o jogador azul adotou um pensamento matemático e estratégico. Mas e se o jogador vermelho pensasse da mesma forma que o azul? Seria possível então prever que os dois escolheriam B e o resultado seria de 2 pontos para cada, ou seja, ninguém recebe o bolo. Nessa situação, analisamos um conflito de interesses e uma tomada de decisões a partir de uma lógica matemática, e foi justamente o que fizemos a partir da matriz sobre o conflito do bolo. Então podemos dizer que vimos a situação sobre a ótica da teoria dos jogos. Mas para o que realmente serve essa teoria? Bom, vamos começar descrevendo o que caracteriza um jogo. É necessário ter a presença de 2 ou mais jogadores, a existência de alternativas, a presença de uma estratégia que levará a uma escolha, e é necessário ter um resultado, que é chamado de payoff. Como vimos antes, se os 2 jogadores tivessem escolhido B, teríamos um equilíbrio. Mas, se um tivesse escolhido B, atingiríamos um payoff máximo, que geralmente é chamado de vencer. Então podemos dizer que a teoria dos jogos busca compreender o quanto os interesses de um jogador colidem com o de outro, calcular a probabilidade de ocorrência de cada resultado possível, atribuir valores numéricos às escolhas de cada jogador e, por fim, prever qual payoff seria o mais provável. E enquanto a teoria dos jogos é mais associada com o estudo da economia, ela pode ser aplicada nas mais diversas situações, como, por exemplo, para tentar entender um dos conflitos geopolíticos mais complicados que ocorre em uma das regiões mais conturbadas do mundo. A disputa por terras na região do Oriente Médio foi sempre presente ao longo da história. Seja por motivos políticos ou religiosos, a posse de terras na região foi sempre muito disputada. E o resultado desses conflitos ainda podem ser observados hoje, como, por exemplo, no conflito entre Israel e Palestina, em que ambos os povos, os judeus e dos árabes, disputam pela cidade sagrada de Jerusalém. If
until I die. This land is mine. Porém, a Segunda Guerra Mundial intensificou o fluxo migratório de judeus para a região, que era religiosamente denominada por eles como a Terra Prometida. Em 1947, o Reino Unido, que até então tinha posse da região, pediu para a Organização das Nações Unidas criar um comitê para elaborar a partição da região. O que ficou conhecido como Plano de Partilha separava o território entre um Estado judeu e um Estado árabe e deixava Jerusalém sob controle internacional. Porém, no dia 14 de maio de 1948, logo antes do mandato britânico se extinguir na região, os judeus declararam a independência do Estado de Israel. Isso imediatamente fez com que os árabes rejeitassem o plano de partilha da ONU, e a Palestina, junto com os exércitos do Egito, da Síria, do Iraque, do Líbano, da Jordânia e da Arábia Saudita, se juntassem contra Israel. Agora, da mesma forma que fizemos com a situação do bolo, vamos imaginar a situação em que, com essa tensão, Israel tivesse a possibilidade de cooperar ou de atacar, e a Palestina, junto com os aliados árabes, também tivesse a oportunidade de atacar ou de cooperar. Se ambos cooperassem, o resultado seria de 4 para Israel e de 2 para a Palestina, já que a situação se manteria a mesma e a Palestina não teria cumprido seu objetivo. Se Israel cooperasse e a Palestina atacasse, o resultado seria de 0 para Israel e de 4 para a Palestina, já que a Palestina teria cumprido seu objetivo e Israel perderia tudo. Agora, se Israel atacasse e a Palestina cooperasse, o resultado seria de 3 para Israel e de 0 para a Palestina, já que a Palestina perderia tudo e Israel ganharia, mas Israel ficaria nos maus olhares da mídia. Por fim, se ambos atacassem, o resultado seria de 1 para os dois, já que ambos saíram devastados com o resultado da guerra. Mas, diferente da matriz bolo, essa matriz apresenta a possibilidade do resultado 0, que significaria a perda de territórios. Então, por isso, cooperar simplesmente não seria uma opção, porque cooperar significaria a possibilidade de um 0, já que as decisões tomadas pelo inimigo são imprevisíveis. Assim, restaria a ambos apenas a possibilidade de atacar, o que de fato aconteceu na Guerra de Independência de 1948. Porém, a teoria dos jogos implica em prever resultados que poderiam acontecer. E nesse caso, por mais que de fato ambos atacaram, o resultado não foi igual para os dois. A guerra resultou na vitória de Israel e na ampliação de seu território em relação ao plano de partilha. Sim, a análise lógica das decisões estratégicas feitas em um conflito de interesses é o que vamos chamar de teoria dos jogos. E embora essa teoria seja mais aplicada na economia, é possível notar seu desdobramento em outras atividades cotidianas, das mais simples, como uma partida de futebol ou um jogo de cartas, às mais complexas de maior escala, como por exemplo um conflito geopolítico.